Gênesis 41, verso 12 diz assim: lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então, irmãos, escuta bem o que eu vou te falar aqui. Esse momento, da história do José que eu quero falar com você, isso que pegou meu coração. Esse momento maravilhoso que a bênção alcançou o José, não é? Quer dizer, ele está passando toda aquela dificuldade que ele passou. Ele foi vendido pelos irmãos, ele se tornou um escravo, se tornou um prisioneiro, não é? E ele passou tanta dificuldade, mas esse é o momento da visitação. Esse é o momento que a bênção achou o José. Amém, queridos? Então eu quero falar com você o seguinte, que vai ter um momento da bênção. Quantos creem nisso? Não é? Eu já falei para vocês que eu não posso contar para vocês o nosso tema. Mas, gente, está queimando meu coração. Agora o Bruno trouxe o selo do tema. Isso vai ser uma coisa que vai incendiar a gente, porque não foi uma coisa que eu criei. Não sou capaz de criar essas coisas, não é? Mas o tema do ano que vem é um tema, irmãos, que na verdade não é um tema, é uma promessa. Nós vamos experimentar muitas promessas, muitas coisas grandes demais. Só que o Espírito Santo está nos preparando para esse momento. A palavra de domingo nos preparou para esse momento, não é? E eu vejo de novo o Espírito Santo falando assim, olha, esse momento vai chegar, amém? Aquele momento que era o cumprimento do sonho do José, chegou, aconteceu, finalmente aconteceu. Quantos aqui tem um sonho? Deixa eu ver. Vai chegar, aleluia, vai chegar. Agora, quando chegar, é isso aqui, ó, presta atenção, quando chegar, você tem que estar pronto. Não é? O nosso tema hoje à noite é assim: prepare-se para o momento maravilhoso da bênção. Não é? Gente, quando o rei mandou chamar o José, ele estava pronto. Interessante que ele estava pronto fisicamente, não é? Que ele tinha mandado fazer a barba, trocado de roupa, tomado um banhão, não é? E o físico fala muito no espiritual, não é? Mas ele também estava pronto espiritualmente. Ele não estava guardando o ressentimento dos irmãos que fizeram tão mal para ele, não é? Ele estava sendo encontrado fiel, ele era um cara fiel aonde ele estava, tudo ele fazia com fidelidade. Quer dizer, quando o milagre chegou na vida do José, quando a bênção bateu na porta dele, irmãos, ele abriu a porta arrumadinho para viajar. Quem está me entendendo? Não é? Parou lá o carro da bênção na porta da casa dele, não é? Bateu na porta dele e quando José abriu, ele estava tomado banho, cheirosinho, com a mala na mão, dizendo: vamos embora, dona bênção. Então, irmãos, é esse momento que eu creio que o Espírito Santo quer nos preparar para a gente se aprontar, porque a bênção está chegando aí. Aleluia, eu estou todo arrepiado, né? A bênção vai chegar. Provérbios 10, 22 diz assim, olha: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Amém, queridos? Então, essa bênção que eu estou falando, esforço humano nenhum substitui, não dá conta. Não tem nada que a gente possa fazer, se esforçar para superar esse favor de Deus. Que é um negócio assim, ó. Já pensou? O cara é prisioneiro e sai para ser o primeiro-ministro da maior potência da época. É um favor sobrenatural, gente, não é? Então é isso que eu estou falando, é esse momento especial, ok, queridos? Interessante que a gente sabe que o Davi, não é? Passou um momento desse, né? Que ele matou o gigante. Rapaz, de repente, não é? Ele já tinha 10 milhões de seguidores, não é? Lá no Twitter dele, não sei mais o que, né? Porque lembra quando as mulheres cantavam assim dele já: Saul venceu seus milhares, Davi seus 10 milhares. Já tinha 10 milhões de seguidores, né? na internet, o cara. Meu irmão, só porque ele matou um gigante. Mas não era a bênção, era essa bênção que eu estou falando para você.
Gente, esse momento pegou o Davi, porque olha, depois eu vou te mostrar uma coisa interessante. Segundo Samuel 21:20, outro rapaz, chamado Jonatas, que vocês nem conhecem esse cara, não é o Jonatas, filho do Saul, ele chega, olha só a história, vê se vocês lembram dessa história. Ele chega numa situação e tem um gigantão lá, desafiando todo mundo, não tem homem aqui para mim. Esse gigantão, não é? Tinha 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. Não é? O cara poderoso, esse rapaz chamado Jonatas, que por coincidência era filho do Simeia, que era irmão do Davi, portanto sobrinho do Davi. Esse menino disse, eu vou lá e vou vencer esse gigante. E ele foi e matou o gigante. E sabe o que aconteceu com esse Jonatas? Nada, você nem sabe quem é ele, está na Bíblia. Ele fez a mesma coisa que o Davi. Entende a diferença? Então não é o que a gente faz, não é o sucesso que a gente tem, a nossa performance. Gente, é essa bênção, não é? É esse algo mais. A bênção do Senhor traz prosperidade e com ela nada pode substituí-la, esforço humano algum pode substituí-la. Então é sobre essa bênção, é sobre esse momento que eu estou falando com você, que a gente tem que estar preparado. E o José estava, eu vou te mostrar como, bem na prática. 3 coisas bem rápido, não é? 3 coisas que eu vi na vida do José, que lhe deixaram pronto quando essa bênção. Quantos aqui de vocês precisam realmente de um grande milagre, uma grande bênção, um grande favor de Deus? Deixa eu ver, só os que precisam. Ok, graças a Deus, todo mundo, não é? Eu também. Agora é o seguinte, eu estou querendo que agora esse ano, meu irmão, desse ano não passa não. Ah, menino, porque esse ano vai ser muito tremendo para nós, não é? Agora, quais são os segredos do José? Por que quando a bênção bateu na porta dele, ele estava pronto? Não é para ser abençoado. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui, não é? Alimente o seu sonho. Amém, queridos? Continue alimentando o seu sonho. Se você puder, abra comigo em Gênesis 37, né? Só volta um pouquinho. Gênesis 37. É interessante algumas coisas que eu fui vendo aqui a respeito desse sonho do José. No versículo 5 fala que ele teve um sonho e relatou a seus irmãos. Por causa do sonho, o odiaram os seus irmãos ainda mais. Sabe o que eu fui vendo? Que sonhar é uma coisa que provoca a ira de Satanás contra nós. Irmãos, eu creio assim que não é o sonho que vai determinar a bênção. Porque se a gente ficar só sonhando e a gente não agir, não vai acontecer nada, mas tudo começa no sonho. E muita gente deixou de sonhar. Então, quando a gente começa a sonhar, sempre Satanás vai tentar levantar esses inimigos do sonho, não é? O versículo 8 fala que, olha de novo, com isso tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e das suas palavras. Então o cara começou a sonhar, ele começou a falar essas coisas que iam acontecer. Esse ano de 2015 vai ser o ano da... Não posso contar, aleluia. Olha aí. Agora, veja bem, quanto mais ele sonhava e falava, mais os caras tinham raiva dele. Satanás, na história. O versículo 11 diz assim, seus irmãos lhe tinham ciúmes. Porque ele contou o segundo sonho, né? Ele tinha contado o primeiro sonho, que ele viu feixes de trigo se curvando diante dele, 11 feixes, que eram o número dos irmãos. Ele não disse que eram os irmãos, mas ele disse que eram 11 feixes. Mas depois ele sonhou com o sol e a lua, e 11 estrelas. E ele contou isso para o pai dele. O pai dele disse, você quer dizer que eu e a sua mãe e os seus 11 irmãos vamos nos curvar diante de você? Quando os irmãos ouviram essa conversa, a Bíblia diz que eles o odiaram ainda mais. Então, quer dizer, tudo vai girando em torno do sonho do José, viu? Não é? E vou te dizer uma coisa, gente, eu creio que o José sabia exatamente o que Deus queria dizer, porque ele interpretava sonho, não é? Ele interpretou o sonho do faraó, ele interpretou o sonho do carcereiro, do copeiro e do padeiro. Ele sabia exatamente aonde aqueles sonhos iam levá-lo. Quem está me entendendo? Não é? Então, gente, eu creio que naqueles momentos difíceis do José, primeiro, quando ele foi preso no poço, não é? Depois, quando ele foi comprado pelos midianitas, agora ele é um escravo, acorrentado,
não é? Imagina aquela cena, aquele adolescente de 17 anos preso, e aqueles midianitas que nem falavam o idioma dele, batendo nele, e os irmãos ali, olhando ele, e ele gritando: por favor, me socorra, por favor, meus irmãos, Judá, Simeão, por favor, meu Deus. E os caras arrancando ele de Israel. Você pode imaginar essa cena, gente? Como que doeu esse negócio? E os caras levaram. Mas eu creio que cada momento desse, o que fez o José viver, o que fez o José não desistir, eu creio que foram aqueles sonhos. E eu te pergunto, você tem um sonho? Amém? Você tem sonhado, você tem alimentado esse sonho? Ou você já está naquela fase assim, já faz tanto tempo. Não! Tudo que Satanás quer e sempre quis é que você desistisse desse sonho. Sabia disso? Não desista jamais do seu sonho. Olha, eu não tinha percebido tanta opressão por causa do sonho. Olha, quando José veio se aproximando, não é, dos irmãos, no versículo 18, fala que de longe eles viram José, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia ao outro, um dizia ao outro: lá vem o sonhador. Nunca vi um sonho incomodar tanto. Seu sonho incomoda Satanás. Sabia? Não desista, né? Fica firme, ainda que pareça que está tudo perdido. Não desista, porque olha só, um dia você vai entender tudo isso. Porque um dia, gente, o José pôde entender tudo isso. Lembra quando ele disse para os irmãos dele: olha, fica tranquilo, Deus me enviou, não é? Na frente de vocês. Agora eu entendo. Agora eu entendo porque que eu tive que ser preso naquele poço. Eu entendo o poço. Eu entendo por que eu tive que ser vendido por vocês para aqueles midianitas. Eu entendo por que aqueles midianitas me venderam para o Potifar. Eu entendo por que o Potifar, porque aquela mulher tentou me seduzir. E agora eu entendo por que eu fiquei tanto tempo preso naquela prisão. Eu entendo por que aqueles homens, o padeiro e o copeiro, foram parar na minha cela. Agora eu entendo tudo, foi o Senhor. Irmão, nós vamos entender tudo se nós não desistirmos. Então, a primeira coisa é essa: por favor, alimente o seu sonho. Não pare de sonhar, porque senão, gente, quando o milagre chegar, ele vai te encontrar desistido de sonhar. Quando o milagre bater na sua porta, não é? Você vai estar de pijama, barba mal feita, todo sujo, cabeludo, não é? E não tem nenhuma roupa lavada e passada para viajar com a bênção. Aí você vai abrir a porta e a bênção vai dizer: você está assim? Não é? Você ainda está assim? Eu já estou indo. Não, gente, o José estava prontinho quando a bênção chegou. Amém, queridos? Muito bem, a primeira coisa é essa: ele ficou alimentando o sonho dele. A segunda coisa, né? Até eu me lembrei da Meila, nesse sonho, no lance do sonho, né? Que a Meila sonhava com medicina, né? Ela queria passar em medicina e tal, e sonhava. Aí chegou o dia do vestibular e tal, e ela foi com tanta certeza que ela ia passar. E quando ela fez a prova, adivinha o que aconteceu? Ela não passou, né? E quando ela voltou arrasada, ela ficou muito mal, era o sonho da vida dela. Aí a avó da Meila, graças a Deus pela avó da Meila, né? A avó da Meila contou uma historinha para ela, uma historinha bem conhecida, né? Daquele rei que saiu para caçar, né? E aí ele tinha um servo que era crente, o crente ficava dizendo para ele que Deus era bom, que Deus era bom, que Deus era bom, e o cara não aguentava mais o crente, né? E até que o rei mandou prender o crente: não te aguento mais, eu vou contratar outro. Porque numa dessas caçadas o rei perdeu o dedo, né? E quando ele estava tão assim arrasado, o cara disse: não, mas Deus é bom. Isso aí, olha, isso é uma bênção, agradeço. Deus, vai ser preso, prendeu o cara, né? E depois, não é, esse rei foi caçar com outra pessoa, acabou que ele foi preso, né? E os canibais não comeram ele porque ele não tinha o dedo. A gente conhece também essa história, né? E aí ele voltou lá com o cara e disse: puxa, é verdade, Deus é bom. Se eu tivesse o dedo, não é, os canibais teriam me comido. E se você tivesse ido
porque você tem todos os dedos, você seria comido. Deus é bom mesmo, né? E quando a avó da Mila contou isso para ela, ela entendeu que tudo que Deus faz é bom. E foi bom, porque se ela tivesse passado em medicina, ela não era minha companheira, minha pastora, né? Foi maravilhoso, aleluia, né? Então, irmãos, não deixe de sonhar, porque tudo que Deus faz é bom. A segunda coisa aqui é interessante. Seja fiel no que o Senhor confiou em suas mãos. Irmãos, o José, quando ele era filho, ele era o filho preferido, não é? Quando ele foi escravo, ele foi o escravo mais diligente da casa. Quando ele foi ser mordomo, meu Deus do céu, o Potifar não sabia nem o que ele tinha. Quando ele foi prisioneiro, meu Deus, ele disse: eu vou ser o melhor prisioneiro que já prisou aqui. Ele revolucionou aquela prisão. Quando ele foi o ministro, ele foi o primeiro. Nada de ser segundo ministro, ele foi o primeiro ministro, não é? Então, irmão, a filosofia do José era a seguinte: se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Amém, queridos? José era igual a Lia. A Lia, quando a gente coloca uma coisa na mão da Lia, meu Deus do céu, a gente já imagina, o negócio vai ser top, não é? Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que é que você está fazendo agora? Seja na sua vida, na sua célula, com o seu discípulo, quando você senta, você se preparou, você orou por ele, você fez o seu TSD, então você tem um conteúdo para compartilhar. Não é? Quando você organiza a sua célula, vai ser um negócio legal, vai ser uma reunião joia, vai ter uma boa música, não é? Vai ter uma boa palavra. Sabe, irmãos, tudo que a gente está fazendo, porque quando a bênção chegar, se ela te encontrar relaxado, você não vai, não é? Irmãos, e quando a bênção bateu na casa do José, encontrou esse cara diligente. Meu Deus do céu, Provérbios 28:20 diz que o homem fiel será cumulado de bênçãos, não é? Eu lembro do David Show contando a história de um cara, uma história verídica, que esse cara era um vendedor de uma loja, e aí todo mundo ali na loja, numa época de muito frio na Coreia, e assim chuva e frio, gelo, né? E entrou uma senhora nessa loja, e ninguém deu papo, porque era uma senhora assim muito simples, não é? Ela entrou para se esconder do frio, e ninguém nem olhou para ela, todo mundo vendendo, época de Natal e tal, todo mundo vendendo. Rapaz, um vendedor parou o que estava fazendo, pegou a senhora, levou ela para um lugar quentinho, sentou a senhora ali, foi providenciar um chazinho, quer dizer, perdendo o tempo dele que ele poderia estar vendendo, não é? E ele foi lá, serviu a senhora, ele voltava lá, vendia, voltava para ver como é que ela estava, ia lá e voltava. Finalmente a senhora disse: não, agora eu estou bem, eu estava passando mal e tanto frio, mas agora eu estou bem. Aí ele providenciou, parece que umas luvas para ela e tudo, aquele negócio todo. E ela foi embora. Acho que uma semana depois, alguém chamou, né, o vendedor pelo sistema de som, né, da loja, para ele ir lá na direção, né, na presidência. Ele ficou apavorado. Quando ele chegou lá, o cara entregou uma carta para ele, né? O David Show conta que é uma história verídica, né? E o cara pegou a carta, era de uma multinacional, e aquela senhora era a mãe do presidente dessa multinacional, né? E ele queria conversar com esse cara. E ele foi lá, conversou com ele. Ele disse: olha, um homem como você, não é, que tem o seu caráter, não é, um homem que leva a coisa a sério como você leva, que valoriza as pessoas, eu quero que você trabalhe comigo, né? E o Chu conta que ele mudou de vendedor para executivo dessa multinacional, não é? Sabe, o cara estava lá, gente, ele foi encontrado fiel no que ele estava fazendo. Eu digo sempre assim, ó, quem paga o meu salário é Jesus, e o seu também, não é? Está pensando que é a Caixa Econômica que paga o salário da Dani? Não é, é Jesus, não é? Quem paga o salário do Valdir é Jesus, do Cristiano também,
O meu também. Então, meu irmão, eu vou ser diligente para o meu patrão. Amém, queridos? Porque ele que vai me promover, não é? Quando ele vai me encontrar fiel e ele vai me abençoar. Aleluia! E o José foi encontrado fiel e foi abençoado. Então, escuta bem, seja fiel no que o Senhor confiou em suas mãos. Continue alimentando os seus sonhos e seja fiel. E a terceira e última coisa para a gente orar: esteja pronto quando o Rei Jesus chamar. Olha o que diz o versículo 14, lê comigo esse último versículo. Então o rei mandou chamar José. Ele fez a barba, trocou de roupa, se apresentou ao rei. Meu Deus do céu. Gente, ele estava arrumadinho, prontinho. Agora escuta bem. Claro que como eu falo muito esse versículo para vocês, né? 1 Coríntios 15, 46. Não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Então eu sempre digo para vocês que o natural fala mais alto do que o espiritual, não é? O apóstolo Paulo fala que as coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis, não é? Porque, olha, você está vendo aqui esse corpo, mas esse corpo vai para o pó. Mas o meu espírito que você não vê é eterno, não é? Então, irmãos, isso é uma mensagem muito poderosa que o José estava pronto. Sabe por quê? Escuta bem. Onde é que ele estava pronto realmente? Quando a bênção chegou, o cara estava fiel, não é? No que diz respeito à santificação dele. Pensa, aquela mulher bonita que era a esposa do Potifar, que ele disse não e ele saiu correndo dela. Hã? Isso que é estar pronto. Quer dizer, quando a bênção chegar, meu irmão, você está jóia com o Espírito Santo, cheirosinho, cheirando a Cristo, cheirando o bom perfume de Cristo. Aí a dona bênção bate na porta e você sai de lá assim, tá aquele cheiro gostoso, aleluia. Sabe quando chega alguém na sala, né, com um perfume gostoso? Ah, é tão bom, não é? Então, irmãos, quando a bênção abriu a porta, o José exalou o perfume de Cristo. Estava santo, estava jóia, fugindo do pecado. Outra coisa importante, sabe, a gente ser encontrado arrumadinho, fiel, no que diz respeito à nossa vida devocional. Sabia que o José tinha TSD? Sabia? Tinha. Como é que eu sei que ele tinha TSD? Meu irmão, ninguém revela sonho assim. Ninguém tem essas percepções espirituais. O cara está aqui vivendo, jogando futebol e gritando, e chamando palavrão. Aí de repente vem um chu. Isso é encosto. Isso é capeta. Não tem. Se eu tiver, meu irmão, alimentando o meu espírito, escuta, Deus vai falar no meu coração. Então o José, por que ele pôde revelar aqueles sonhos? Porque ele estava online. Ele estava conectado. Então, quando a bênção chegar, irmão, esteja conectado. Não esteja relapso na sua vida devocional. Não deixe a sua Bíblia empoeirar. Não é? A bênção vai chegar. Quem acredita nisso? Eu vim te avisar. Eu só vim te avisar. A bênção está chegando. Está chegando. Não é? Qual é o sonho que você tem sonhado? Alguém me falou esses dias, né? Estou orando por isso, não está acontecendo. Vai chegar, menino, te prepara. Agora, te prepara. Porque quando chegar, você tem que ser encontrado sonhando. Eu acredito, eu estou sonhando, meu sonho está vivo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu deixei de sonhar, não é? Você vai ser encontrado fiel no que você está fazendo. Está fiel, não é? E você vai ser encontrado se santificando, com vida devocional. E o último aqui, no caso do José, você vai, quando a bênção chegar, está pronto, você estar livre de amargura. Gente, isso aqui, ó, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Jesus disse: quando vocês estiverem orando, não é? Se vocês tiverem algum ressentimento no coração de vocês, perdoem, não é? Interessante que ele está falando sobre remover montanhas. Aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será. Mas, quando estiver orando, não é? Lembrar que tem alguma coisa ruim no coração aí, resolve. Porque a bênção chega e você não está pronto. Dona bênção, eu estou com esse irmão entalado aqui na garganta.
Oh, querido, então eu passo outra hora. Porque a Bíblia diz que aquele que diz está na luz, mas ainda está em mas odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Então a bênção não alcança. E o José estava jóia, gente. Ele falou para os irmãos: gente, está bem, está tudo bem, foi o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês: está tudo perdoado, está tudo liberado. Tem mais uma coisa: eu vou colocar vocês na melhor terra do Egito. Eu vou abençoar vocês. Não é? Quando Jacó morreu, eles foram lá com José apavorados, né? Papai morreu, mas ele deixou um recado para você. Eu quero saber depois se deixou mesmo, né? Porque não diz na Bíblia que o Jacó deixou esse recado, né? De repente deixou, mas eles foram lá: olha, mano, papai deixou um recado, né? Porque não tinha documento nenhum. Ele disse que é para você, assim, não se vingar da gente, para você perdoar a gente, porque sabe, a gente é meninão, a gente fez essas besteiras. José disse: pode ficar tranquilo. Pai, eu já esqueci isso faz tempo, rapaz. Vocês são uma bênção, eu amo vocês. Vem cá, dá um abraço aqui em mim. Meu irmão, o cara foi encontrado de boa. Agora escuta aqui. Eu acho tremendo isso. Olha o final dessa história, a conclusão. Eu quero que você leia comigo. 41, capítulo 41, vamos terminar lendo esse final aqui. O verso 41. Neste momento, olha só o que o faraó disse para o José. Meu Deus do céu. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Depois que o José interpretou os sonhos do faraó. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os homens fossem na frente dele gritando: abram caminho! Aleluia! Assim José foi posto como governador de todo o Egito. Agora escuta bem, irmãos. Aí, como eu disse, chegou o dia da bênção. De repente, aquela corrente no pescoço se transformou num lindo colar de ouro. Aleluia. Os seus trapos, né, em linho fino. Aquela estagnação da prisão num desfile público da carruagem real. A sua prisão se transformou num palácio. Não é uma história, parece de conto de fada. Aquele barulho de corrente no pé dele se transformou em: abram caminho, Zafenate Paneia está passando. Essa palavra Zafenate Paneia, que foi o faraó que colocou nele, quer dizer o tesouro do sonho glorioso. Quer dizer, o cara ficou conhecido no mundo inteiro, no Egito inteiro, que ele era um tesouro que revelou um sonho, que transformou o Egito na maior potência da sua época. Amém, queridos? Então, irmãos, uma mudança radical. O preso de Potifar é promovido a primeiro-ministro. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. A bênção está chegando. Se você estiver com a sua esposa, ore com ela. Se você quiser orar com um discípulo que está assim, puxa, talvez desacreditado, pensando já em desistir, pegue o seu discípulo, diga para ele: não pare de sonhar, mas alimente o seu sonho. Fique pensando no seu sonho. Seja fiel naquilo que o Senhor colocou na sua mão. E esteja prontinho, em santidade, tendo uma vida devocional, livre de amargura. Esteja prontinho, cheirosinho, porque a bênção está para bater na sua porta. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por essa promessa, Senhor. Muito obrigado por esse desafio. O Senhor nos preparando para esse momento maravilhoso da bênção, Senhor. Porque esse momento está chegando. Esse momento está chegando. Ele está por bater na nossa porta, Senhor. O melhor do Senhor na nossa vida, na nossa célula,
Ó Deus, eu creio mesmo, Senhor, no novo fluxo de pessoas. Eu creio, Senhor, que essa célula, ela vai receber logo de 3, 4, 5 pessoas, mas ela tem que estar pronta quando a bênção chegar. Ela tem que ter líderes formados, ela tem que ter discipuladores formados, treinados. Ela tem que estar pronta, porque quando chegar o novo fluxo, essa célula vai ter logo que multiplicar. Mas para que ela multiplique, nós temos que crer que as coisas vão acontecer. Oh Deus querido, não deixa esses líderes pararem de sonhar com a célula, pararem de sonhar com o crescimento. Senhor, derrama sobre eles essa revelação desse crescimento que o Senhor quer dar, porque cada vida que nós alcançamos é uma vida que nós resgatamos do inferno. Cada alma é uma vida resgatada de Satanás. Oh Deus querido, Deus santo, oh Deus, enche, Senhor, esses irmãos, enche esses líderes, enche esses supervisores dos sonhos do Senhor. Deixa eles sonharem os teus sonhos, Senhor. O Senhor sonhou um sonho de todo mundo sendo discipulado. Todo mundo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ensine-os a guardar as coisas que eu ensinei para vocês. Um sonho do Senhor. Ó Deus, que nós possamos sonhar o teu sonho. Que nós sejamos encontrados fiéis na casa de Potifar, fiéis na prisão, nas tribulações, fiéis diante do faraó, fiéis, Senhor, em todos os momentos, até lá no poço, até lá acorrentado pelos midianitas, que nós sejamos encontrados fiéis. Ó Deus, e quando a bênção bater na nossa porta, que nós estejamos perfumados, tomados banhos, barbeados, com a mala pronta, e dizer para ela: estamos aqui, dona Bênção, só esperando a senhora chegar. Nós sempre sonhamos, nós sempre fomos fiéis, porque nós sempre tínhamos a certeza de que a senhora estava chegando, dona Bênção. Eu profetizo na sua vida isso, meu irmão. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida ministerial, em qualquer área da sua vida, não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar esse sonho de Deus. Não tenha medo de Satanás, porque ele odeia mesmo os sonhos. Ele vai ter mais ódio de você, e ele vai tentar desanimar você com as pessoas próximas de você. Mas fica firme. A palavra do Espírito Santo hoje é: fica firme, não desista. A bênção vai chegar. A bênção vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Dá um abraço e um beijo nesse irmão querido. Deus abençoe, em nome de Jesus.